Hola chicos y chicas, ¿qué tal están? Bueno, espero que estén todos bem. Nossa aula de hoje vai falar sobre os pronomes reflexivos, certo? Vamos dar continuidade aí aos nossos conteúdos do módulo, e este assunto estará no capítulo 8, página 35. Vamos lá? Então, vale relembrar o que são os pronomes reflexivos. Nos pronomes reflexivos ou nos verbos reflexivos, sujeito e complementos, diretos e indiretos, coincidem. Ou seja, os dois estão no mesmo plano. Como assim, professor? Sim, no mesmo plano. Eu digo, por exemplo, que o sujeito pratica e sofre a ação do objeto. No caso aí pode ser, por exemplo, quando eu digo eu me peino. Me peino significa eu me penteio. Eu sofro a ação de, eu pratico a ação de pentear e sofro a ação de ser penteado, ou seja, o pente sobre os meus cabelos, ok? Num, Logo de início, o módulo de vocês, o material de vocês, traz um texto que faz a seguinte indagação. Será que os pronombres de hecho hacen diferença à hora de conjugar os verbos reflexivos? Será que existe, se faz diferença mesmo dizer eu me cortei e eu cortei? Eu me peinei e eu peinei? Será? Vamos ver. Ele diz assim, como em muitos momentos hacemos e sofrimos as ações, utilizamos os verbos reflexivos, pero casi siempre no nos damos cuenta, pues es tan normal e inerente que não percebimos. Sin embargo, quer dizer, no entanto, es muy importante que sepamos hacer su correcta conjugación y utilización, pues hay mucha diferencia en decir yo me corté y yo corté. Por ejemplo, en la primera frase, el sujeto corta ele mesmo. Quando você diz eu me cortei, quer dizer que você, por exemplo, estava manuseando alguma faca, algum objeto cortante e de repente cortou a mão, cortou o dedo, certo? Sem querer, claro. Porém, você estava praticando a ação e sofreu a ação ao mesmo tempo. Quando você diz eu cortei, quer dizer que você cortou alguma pessoa ou que você cortou algum objeto, ok? Por exemplo, na primeira frase, o sujeito corta ele mesmo e na segunda ele corta outra pessoa ou coisa. Como em português, em espanhol, os reflexivos nos involucram, ou seja, ele nos envolve. A ação envolve o sujeito, ok? E se pensamos bem, quando contamos algo que nos ocorreu, normalmente utilizamos o reflexivo. Por exemplo, quando você vai dizer as suas ações do seu dia a dia, eu me despertei, eu me acostei, eu me cepilhei os dentes, eu me desayunei, tomei café da manhã, certo? Eu me peinei, eu me duchei. Então, você está utilizando aí os pronomes reflexivos. Claro que isso é bem natural às vezes, né? Acontece de forma bem natural. Então, en este capítulo vamos a entender mejor sus aplicaciones en español para así leer un texto con más eficiência, ok? E aqui eu trago para vocês de início a tirinha do gaturro, já utilizando aqui alguns verbos alguns verbos reflexivos. Por exemplo, ele vai utilizar, vamos ler aqui comigo. Diz assim, não te levantarás temprano. Não te levantarás temprano. Quando ele diz não te levantarás, vale? Ele está utilizando aí já um reflexivo. Não ordenarás, não cuidarás el sillón ajeno, não comerás a tus amigos, não respeitarás a tus enemigos, não te banharás. Observe que quando ele utiliza os verbos ou os pronomes reflexivos, sempre o verbo levantar, banhar, ele está associado aí a uma parte do nosso corpo, certo? Ou a uma ação que a gente realiza com o nosso corpo. Não reconhecerás
tus culpas, no te rendirás ante Ágata, no dejarás nada sin probar, no estudiarás. E isto, os 10 mandamentos gaturresco. Então, aqui a gente vê uma tira de Gaturro com os 10 mandamentos, onde a gente pode ver aqui alguns usos de verbos reflexivos, ok? Mais adiante, eu trouxe para vocês aqui essa tabelinha que vai falar sobre a questão do que é um verbo reflexivo e o que é o recíproco. Calma, é praticamente a mesma coisa, mas vamos ver o seguinte, o que cada um quer dizer. Verbos reflexivos, la acción recai el sujeto que la ejecuta. Ou seja, a ação recai sobre quem está executando. Eu, tu, ele, nós outros, vosotros. Então, por exemplo, quando eu digo assim, Ana se mirou ao espejo, estou dizendo Ana, ela se. Ok? Eu não posso dizer Ana te mirou, Ana me mirou, Ana nos mirou. Ok? Ana se mirou ao espejo. Quando é recíproco, eu digo, Ana e Pepe se miraram durante horas. Os verbos recíprocos, a ação se realiza em correspondência de um ao outro, ou seja, um para com o outro. Um sujeito, Ana e Pepe, certo? Se corresponde aí nessa ação. Então, eu digo, eles se miraram. Quando eu digo, me veo a cara mais delgada, yo, primeira persona. Veo a cara mais delgada, a cara mais magra. Ellos, duas pessoas ou mais, se ven cada dia no autobús. Helena se toca la herida todo el tiempo. Los futbolistas no se tocaron. Helena sí, porque é ela. E los futbolistas não se, eles. Esse se aqui pode ser ele, ella, usted, ellos, ellas e ustedes. Me peino cada manhã frente ao espejo. Quem se peina? Eu me peino. Marta e eu nos peinamos. Nosotros. Para la fiesta, eu le hice un recogido e ella me alisou el pelo. Me puse la crema hidratante. Quem se puso la crema hidratante? Eu me puse la crema hidratante. Nosotros pusimos crema en la espalda. El sol era abrasador. Ou seja, relembrando, verbos reflexivos quando a ação recai sobre o sujeito que executa, uma pessoa só. Verbos recíprocos é quando envolve mais de uma pessoa. E aí a ação se realiza correspondente um ao outro. Como eu tinha dito a vocês, os verbos reflexivos geralmente estão associados a uma parte do corpo, a uma ação que a gente realiza com o nosso corpo. Por exemplo, como verbos reflexivos, nós temos peinar-se, eu me peino, tu te peinas, ele se peina. Afeitar-se, fazer a barba. Secar-se. Cepillarse los dientes, eu me cepillo los dientes, tu te cepillas los dientes, ele se cepilla los dientes. Despertarse, yo me despierto, tú te despiertas, él se despierta. Dormirse, yo duermo, yo me duermo, tú te duermes, él se duerme. Levantarse, yo me levanto, tú te levantas. Sentarse, yo me siento, tú te sientas, él se sienta. Maquillarse, ducharse, tomar banho. Lavarse las manos, yo me lavo las manos, tú te lavas las manos. Pintar-se. Eu me pinto, tu te pintas. Vale? E aqui eu trouxe para vocês a tabelinha do verbo, dos verbos reflexivos em presente indicativo. Lembrando, pode ser no presente, pode ser no passado, pode ser no futuro. Eu posso dizer, eu me levanto, eu me levantei e eu me levantarei. Ok? Passado, eu me levantei. Presente, eu me levanto. Futuro, eu me levantarei, ok? Aqui eu trouxe no presente do indicativo. Então, lembre-se que para cada sujeito eu vou ter uma forma pronominal diferente. Por exemplo, se o sujeito for o eu vou ter como pronome reflexivo o me. Se o sujeito for o tu, te. Se o sujeito for ele, ela, os, te, se. Nosotros, nos. Vosotros, os. Eles, eles e os teres, se. Observe que a terceira do singular e a terceira do plural são as mesmas. Então, eu posso dizer, eu me levanto, eu me pongo, eu me visto. Tu te levantas, tu te pones.
él, ella y usted se levanta, se pone, se viste. Nosotros nos levantamos, nos ponemos, nos vestimos. Vosotros os levantáis, os ponéis, os vestís. Ellos, ellas y ustedes se levantan, se ponen, se visten. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer nuestras actividades. Exercícios contextualizados, de aprofundamento, de profundização. Então, eu trouxe aqui para vocês a primeira e a segunda questão. Na primeira questão, diz assim, señala os verbos reflexivos nestes enunciados, combinando o pronome e o verbo. Ou seja, por exemplo, se o pronome for o eu vou ter que ter o me. E aí eu vou dizer, eu me levanto, eu me peino, eu me visto. E lembrar, gente, sempre que ele pedir aqui formas reflexivas, ele está pedindo algo que você realize com o seu corpo, ok? Ou que sejam, por exemplo, aquela ideia de sujeito recíproco, certo? Onde ambas as partes, uma realização a outra. Então, na letra A, ele diz assim, te he visto esta tarde no centro comercial. Te he visto? Não. Te he visto aqui apenas é uma colocação pronominal. Eu te vi. Não tem nada de reflexivo, ok? Na letra B, ele diz, le he comprado um gorro a encarna. Ou seja, ele utilizou mais uma vez aqui um complemento, um pronome de complemento, não um verbo, não um pronome reflexivo, ok? Se os poneis delante, não veio nada. Os poneis, quando eu digo os poneis, se os colocam diante, olha que eu estou realizando uma ação com o meu corpo diante de um outro. Então, há aqui um verbo recíproco, ok? Os poneis delante. Então, essa é uma das alternativas corretas. Se os poneis delante, não veio nada. Na letra D, mis padres se levantam a eso de la... Se levanta, realizei uma ação com o meu corpo. Falou de uma rotina diária. Então, aqui eu tenho também um verbo recíproco. Então, as duas alternativas corretas são apenas a letra C e D. Letra A e B, não temos verbos reflexivos, apenas pronomes de complemento, o te e o le. Lembre-se que os pronomes reflexivos vão ser o me, o te, o se, o nos, o us e o se novamente, ok? Aqui, professor, mas você pode dizer, mas aqui tem um te, certo? Porém, ele não está realizando nenhuma ação com o seu corpo. Não está dando a ideia de reciprocidade, ok? Na segunda questão, ele diz, completa a frase com o reflexivo adequado. Então, aqui ele dá o reflexivo entre parênteses, ok? Quitar-se, quitar-se é tirar, poner-se, colocar, cortar-se, cortar e afeitar-se, fazer a barba. Então, eu tenho que olhar para quem? Para o sujeito, ok? Esse se aqui, ele vem para frente do verbo quando eu conjugo. Assim como esse, ok? Esse e esse aqui também, da letra D. Então, na letra A, ele diz assim, quando chegaram a casa, quando eles chegaram, quer dizer, eles. Então, se é o eles, eu já sei que aqui tem que ser o se. As roupas e se pusieron a lavar. Então, aqui, ó, se quitaram as roupas, ok? Por que eu tenho que dizer se quitaram? Porque o verbo aqui inicial está no passado. Então, quando eles chegaram, eu não posso dizer quando eles chegaram à casa, se quitam as roupas. Não. Quando eles chegam à casa, se quitam as roupas. Mas quando eles chegaram à casa, se quitaram as roupas. Se for no futuro, quando eles chegarão à casa, se quitarão as roupas. Na letra B, ele diz assim, antes de dormir, eu ponerse, eu me, já sabe, eu me ponerse mi pijama, eu me pongo mi pijama. E na letra C, ele diz, ele cortar-se tentando abrir uma lata de sardinha. Ele se cortou, ok? Na letra D, ele diz, mi padre sempre afeitar-se pelas manhãs antes de ir ao trabalho. Mi padre, ele, mi padre se afeita. Bom, galera,
Muchas gracias. Hasta la próxima clase. ¿Vale? Es por hoy solo. Espero que ustedes hagan los ejercicios conceptuales y los ejercicios contextualizados. ¿Vale? Os espero en la próxima clase. Abrazos y hasta la próxima.